Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais um domingo em nossas vidas e no final da tarde deste primeiro dia da semana cá estamos para, nos próximos 30 minutos, programa Luz da Vida, aprofundarmos mais uma vez o fascinante, delicado, importante, necessário, atual argumento da ira de Deus, uma das verdades esquecidas. Não gostamos muito de falar da ira de Deus, alguns, porque não têm a verdadeira noção do que significa a ira de Deus, preferem que se fale somente da misericórdia e da ternura de Deus, como se houvesse contradição entre misericórdia e ira, entre bondade e castigo de Deus. O Deus que se ira, o Deus que se encoleriza, o Deus que castiga, o Deus que pune. E já vimos que o significado dessas palavras aplicado a Deus é bem diferente do significado dessas palavras aplicado aos homens. Obrigado por estar conosco nessa aventura e vamos retomar a relação da ira com várias categorias. E no domingo passado nós vimos a relação da ira com o pecado. A ira de um lado, de um Deus santo que não tolera, que não suporta o pecado e quando vê o seu povo, quando vê a humanidade, quando vê o seu filho cometendo pecado, obviamente que a sua pedagogia, que o seu amor assume uma modalidade toda peculiar de correção, de advertência, de punição, de privação e de dolorosa, por vezes, educação, por amor, para que o filho se converta, para que o filho caia em si, para que o filho perceba o abismo em que ele cavou e no qual está se precipitando e se converta e volte-se para o Senhor. Assim como toda mãe que vê o filho se encaminhar para a destruição, se encaminhar para o precipício, adverte-o e utiliza às vezes uma tonalidade de palavras, uma expressão mais rígida, mais enérgica, mas ela o faz por amor, e isso é traduzido muitas vezes em correção enérgica com palavras incisivas, enfim, e eufemisticamente o homem bíblico, quando é Deus quem age desta forma, sem absolutamente qualquer vestígio de imperfeição no seu agir, que é impassível, pois em Deus não há possibilidade de mudança, porque Ele é eterno, Ele é imutável, portanto, Ele não pode alterar o seu ânimo, em Deus não há qualquer possibilidade de mudança. O homem bíblico chama essa pedagógica e misteriosa correção de Deus em favor da humanidade, do seu povo ou dos seus fiéis tomados individualmente de ira de Deus, de cólera de Deus, de castigo de Deus, que nada mais é do que a misericórdia que envolve, que abarca o homem ou o seu povo quando está no pecado, quando está nas trevas. Agora, esse programa vai tratar exclusivamente da relação entre ira de Deus e amor. Porque Deus é amor, Ele se ira. Como assim? Exatamente. Porque o amor não se alegra com a injustiça. Diz a 1 Coríntios capítulo 13. E quando o amado está na injustiça, o amante se dirige a ele com uma outra conotação de advertência, de energia, de seriedade, de severidade, para corrigi-lo, para que ele caia em si. A ira de Deus, nesse sentido, dura um momento, enquanto sua misericórdia dura para sempre. A Escritura diz, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E dado que a misericórdia de Deus, quando se dirige ao pecador, assume às vezes a conotação de ira, enquanto o filho está no pecado, ela dura um momento, até que o filho se converta. Depois a sua ira é extinta, por assim dizer, até o dia em que o filho volte a cair de novo no pecado, porque a misericórdia de novo vai ao encontro do pecador, mas com essa conotação de advertência, de correção, de ameaça, por assim dizer, de palavras incisivas, de carinhos um pouco usuais, para que o filho amado caia em si e depois volte para o Senhor. Portanto, a ira de Deus dura um momento, mas sua misericórdia é eterna. E é disso que nós vamos tratar hoje. A ira de Deus, que é a expressão do seu amor, dura um momento, enquanto o amado estiver nas trevas. Livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 6.
o Senhor passou diante dele, exclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade. Perfeito. No mesmo versículo, compassivo e encolerizado. Rico em misericórdia, lento para a cólera. Exatamente aquilo que eu dissera há poucos instantes atrás. A cólera de Deus é a expressão da misericórdia dele. Deus é lento ao exercer sua cólera, ou seja, Deus é lento quando a misericórdia dele vem ao encontro do homem pecador. Lentidão, primeiro porque ele não nos trata de acordo com as nossas faltas. Diz o Salmo 129, se levardes em conta, Senhor, as nossas faltas, Senhor, quem haverá de subsistir? Deus não nos trata em proporção dos nossos pecados, mas na medida da sua ternura. Todavia a cólera dele se acende, pois o pai que ama o filho que está no pecado, certamente o corrige. E o corrige com uma pedagogia diferente da pedagogia utilizada quando ele está na amizade com o pai. Portanto, lento para a cólera, mas Deus compassivo. Mesmo com a cólera lenta, ele é compassivo. Mesmo lento para a cólera, ele é misericordioso. Belíssimo, simplesmente belíssimo, extremamente belíssimo. Mas tem mais. Isaías capítulo 48, versículo 9. Outro texto primoroso, por favor, caro telespectador, sublinhe isso na sua Bíblia, destaque isso na palavra de Deus escrita. Vamos ao texto. Eu continha minha cólera por minha honra, dominava sem te ferir, por causa de minha glória. A ira de Deus poderia se acender indefinidamente contra nós, mas Deus, no seu infinito desígnio, na sua ciência eterna, digna-se muitas vezes conter a sua ira. É como se Deus dissesse, eu podia agir com certa energia contra você, por amor, para corrigi-lo, para colocar obstáculos na sua vida, para ajudá-lo mais durissimamente a tomar consciência do seu pecado e a se voltar para mim. Eu continha minha cólera por amor. A misericórdia de Deus nunca se contém, mas a cólera dele sim. Porque ele sabe de que nós somos feitos, porque ele conhece a nossa limitação, porque ele sabe da nossa fragilidade e pondera, esta é a hora de minha cólera se acender. Ou seja, de eu dar umas correções à pessoa que eu tanto amo, ao povo que eu tanto amo, a essa humanidade que eu tanto amo e que, longe de mim, aqui, ali e acolá, caminha para o precipício. Eu continha a minha cólera. A cólera de Deus dura apenas um momento. Não é um momento do homem, mas é um momento de Deus, para quem 1000 anos são como um dia que passou, diz um dos salmos. Pois bem, a cólera do Senhor que não dura muito. Ou seja, a pedagogia de Deus para quem está nas trevas, ela não é eterna. Ela é pontual e se extingue e arrefece quando a humanidade se volta para Deus, quando o seu povo cai em si e se penitencia e não mais pratica o pecado e volta-se para o seu Deus e se joga nos braços de Deus. Agora vamos a um outro texto, vamos ao livro dos Salmos. Salmo 102, versículo 8, outro texto primoroso. O Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Lento e cheio? Como assim? Deus é essencialmente clemência. Deus é essencialmente bondade.
Deus é essencialmente misericórdia, bom. Por que me chamas bom? Só Deus é bom, disse Jesus, falando de si, mesmo que o jovem rico não tenha compreendido, porque o diálogo de Jesus com o jovem é levá-lo a compreender que Jesus é mais do que mestre, ou seja, Jesus é Deus, portanto Jesus é bom, portanto bom é Deus, o pai é bom, como o filho que está diante do filho do jovem rico é bom também. Deus é bom, Deus é clemência. A essência de Deus é misericórdia, a essência de Deus é ternura, a essência de Deus é bondade, mas uma bondade que comporta a cólera, lento para a cólera, ou seja, quando ele precisa se encolerizar, ou seja, quando ele precisa corrigir o amado, que ele ama com amor infinito, ele o faz enquanto que o amado está nas trevas, o amado está afastado de Deus. Portanto, é lento, tanto na execução da cólera, como na duração da cólera. Portanto, uma vez na presença do Senhor, não existe mais razão para que a cólera de Deus se acenda, para que a cólera de Deus se efetive contra aquela pessoa, porque ele está na presença de Deus. O estudo é fantástico, é elucidativo. Por favor, caro telespectador, dirima de uma vez por toda a ideia de que, quando a Bíblia fala de cólera de Deus, de ira de Deus, ela está fazendo algo terrível, aterrorizante, perturbador. Nada disso. Quem ama não quer ter a pessoa amada nas trevas. E verdadeiramente quem ama deseja corrigir, deseja resgatar, deseja salvar aquela pessoa. Estamos terminando mais um bloco. Não saia daí, no segundo bloco nós nos encontraremos para dar continuidade a esse argumento. A ira de Deus dura apenas um momento. A ira de Deus é lenta para se manifestar. Deus é lento para a cólera. A cólera de Deus dura apenas um momento, pois a cólera de Deus envolve o pecador enquanto ele está no pecado. Saia do pecado, não há mais razão para a cólera. Ou seja, não há mais razão para a misericórdia de Deus se manifestar dessa forma toda peculiar para você, porque você não está mais nas trevas. Portanto, misericórdia de Deus eterna. Cólera, que é a expressão da misericórdia de Deus, pontualmente, ela é lenta e dura apenas um momento. Não saia daí. No segundo e último bloco, vamos retomar esse fascinantíssimo argumento. Até logo mais.